Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson de Matemática e hoje vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo de geometria que vimos até aqui. Então vamos lá continuar com o conteúdo de geometria. Seguiremos com os polígonos. Os polígonos são essas figuras que possuem retas que são fechadas, certo? Então são esses segmentos de retas fechados que têm algumas características. Primeiramente, uma das características delas é que elas possuem lados, certo? Lados, então, são esses segmentos de retas que formam essas figuras. Então, nós temos um lado aqui, outro lado aqui. Então, é uma característica dos polígonos. Logo em seguida, também, nós temos os ângulos internos. Então, também é uma delas. Por exemplo, o ângulo interno é o encontro de duas retas. E aí ela forma um ângulo, essa abertura. Então temos um ângulo interno, outro ângulo interno. Então isso é uma característica dos polígonos. Também temos vértices. Então elas possuem... O vértice seria o encontro dessas retas, o encontro desses lados. Ou seja, esses pontos gerados nos polígonos. Então nós temos os vértices. Por último, nós temos as diagonais, que são o encontro de dois vértices formados por um segmento de reta, mas que não estão ao lado, um ao lado do outro. Então, nós temos aqui desse ponto até esse, nós temos uma diagonal. Então, só que exceto a questão dos triângulos, porque os triângulos, qualquer ligação que fizermos com dois vértices, nós vamos ter um lado daqui para cá ou daqui para cá. Qualquer ligação, então, exceto o triângulo que ele não tem diagonal. Então, seguindo com a classificação dos polígonos, nós podemos classificá-los em relação ao lado, que o número de lados também vai ser igual ao número de ângulos. Então, por exemplo, nós temos aqui o triângulo formado por três lados, logo ele possui três ângulos, né? Os ângulos internos. Nós temos aqui o quadrilátero. Então, nós temos aqui 4 lados e 4 ângulos, certo? Pentágono, temos aqui 5 lados formando 5 ângulos. E assim por diante, podemos ter, por exemplo, o hexágono com 6 lados, heptágono com 7 lados, octógono com 8 lados e assim sucessivamente. E para destacar, nós temos o polígono regular. O polígono regular são aquelas figuras que têm os lados do mesmo tamanho. Então, o triângulo, que é o triângulo regular, ele possui a medida igual aqui, aqui e aqui. Essas medidas são iguais. Então, temos aqui no quadrilátero, temos o quadrado, temos aqui no hexágono, são 6 lados com todos eles iguais. Logo, os ângulos formados por eles são todos iguais, por qualquer polígono regular, certo? Então, essa é a classificação e são as características dos polígonos. Lados do triângulo tem algumas características, como a gente viu a respeito dos polígonos, como, por exemplo, todos eles têm lados, têm ângulos internos e também têm vértices. Então, nós podemos ver aqui, ó, os seus lados, certo? E aí eles vão ter os seus vértices aqui e também vão ter os seus ângulos internos, seguindo as características que vimos. Mas também eles não terão diagonais, certo? Como foi colocado. E agora a gente vai para a classificação dos triângulos. Como eles são classificados? Eles têm duas classificações. Nós temos em relação ao lado e também temos em relação ao ângulo. Primeiramente, vamos ver a questão do lado. Na questão do lado, nós temos o triângulo que tem todos os seus lados iguais. Então, nós temos o triângulo equilátero. Certo? Então, equilátero vem de todos os lados deste triângulo iguais, certo? Então, eu coloquei umas barrinhas aqui para mostrar que todos esses lados são do mesmo tamanho, da mesma medida. Também temos aqui um outro triângulo em que tem esses dois lados iguais, uma barrinha, e esse lado diferente. Então, são com apenas dois lados iguais. E esse triângulo é chamado de triângulo isósceles, tá bom? Isósceles, certo? Então temos o triângulo isósceles que tem apenas dois lados iguais. E por último, aquele que tem todos os lados diferentes, de medidas diferentes, nós temos o triângulo escaleno. Certo? Então todos esses triângulos temos a classificação em relação ao seu lado,
certo? Então vamos para a próxima classificação em relação ao seu ângulo. Então aqui nós temos 3 tipos de triângulo que vão ser classificados em relação ao ângulo. O primeiro deles é o triângulo retângulo, que é baseado por ele ter um ângulo reto aqui. Ângulo reto, como a gente viu nas últimas aulas, é aquele triângulo que tem a forma de uma letra L. Então ele tem 90 graus e ele sempre é colocado como um quadradinho ou com um ponto. Então se vocês verem em questão de prova, esse tipo de marcação, vocês já cravam que é um ângulo reto. E se estiver no triângulo, a gente tem um triângulo retângulo, certo? Também temos um outro tipo de triângulo, aquele em que tem todos os ângulos menores que 90 graus, que é o triângulo acutângulo, o que vem do triângulo do ângulo agudo. Então, aqui esse triângulo, vou marcar aqui, triângulo retângulo. Então, é uma classificação em relação ao seu ângulo. Também vamos ter aqui o triângulo acutângulo, que se refere quando ele possui os três ângulos que ele tem quando é menor que 90 graus. Por último, temos o triângulo obtusângulo, que vem do termo obtuso, quando temos um ângulo maior que 90 graus, maior que o formato da letra L. Então a gente pode ver aqui, ó, ele é bem aberto aqui. Então nós temos o triângulo obtusângulo, certo? Então essa é a classificação desse triângulo em relação aos seus ângulos, certo? Então é isso. Aqui nós temos agora o quadrilátero. Vamos falar deles, que são os mais populares, conhecidos, que vemos muito no nosso dia a dia, essas figuras. Então nós vamos ter as características que vimos lá dos polígonos aqui nos quadriláteros, como por exemplo, eles possuem 4 lados. Então, 4 lados. Temos também 4 ângulos, quantidade de lados igual a quantidade de ângulos. Também temos 4 vértices, que são lá o encontro dos lados. E temos 2 diagonais, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui alguns quadriláteros especiais. Aqueles em que a gente trabalha nas contas, que aparecem nas provas, e que a gente vê mais no dia a dia. O primeiro deles é o paralelogramo e o outro é o trapézio. Nós temos uma figura mais geral do paralelogramo e a do trapézio, certo? Então vamos seguir para ver as características deles. Nós temos no paralelogramo as seguintes figuras que vemos. Nós temos aqui o retângulo. Então, primeiramente, a gente tem o retângulo. O retângulo a gente vê em mesas, folhas de papel. O que a gente tem neles? Ele tem esse nome porque ele possui 4 ângulos retos, aqueles ângulos que formam 90 graus, que tem o formato de L. Então ele é formado por esses 4 ângulos retos, então tem o nome de retângulo. E qual é os aspectos que tornam o paralelogramo um paralelogramo? Porque eles possuem sempre dois pares de retas que são paralelas. Como é que é isso, retas paralelas? Retas paralelas são essas retas que nunca se cruzam. Só que no paralelogramo temos 2 pares. Então, pares sempre com 2, né? O nome já diz. Então, isso aqui é um par. E nós vamos ter outro par. Por exemplo, esse com esse aqui, ó. E aí nós temos a figura de um paralelogramo. Então, onde a gente consegue ver esses pares? Por exemplo, esse lado com esse. Isso aqui, então, a gente tem paralelos. E esse de cima com o de baixo. Então, temos 2 paralelos. Todos eles aqui, ó, dos paralelogramos, tem 2 pares de lados paralelos. Então, a gente tem aqui o retângulo, aonde esses pares, eles são paralelos, só que entre eles, por exemplo, esse aqui com esse são iguais, ó, paralelos e tem a mesma medida, mas eles são diferentes em relação ao seu vizinho. Então, aqui tem uma medida que a gente pode colocar um traço, só que ao lado eles têm outra medida. E aí formam o retângulo.
Agora vamos ver um próximo paralelogramo, que temos o quadrado. No quadrado, a diferença para o retângulo é que eles têm todos os lados com a mesma medida, mas eles são formados por ângulos retos. Então aqui temos 90 graus nos 4 cantos, né? Os 4 ângulos retos. Então, retângulo, temos aqui os pares paralelos, mas a diferença é que tem lados de medidas diferentes. Já o quadrado, todas as medidas são iguais. E no losango é que ele tem os 4 lados do mesmo tamanho. Apenas isso. Então, esses 4 são do mesmo tamanho. Mas então qual é a diferença do quadrado? É porque os ângulos são diferentes. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é mais aberto, os dois de cima, e esses ângulos são mais fechados. Então, ângulos maiores que 90 e ângulos menores que 90 graus. Então, são as características de um paralelogramo. Então, são os mais importantes. Então, temos aqui o quadrado e temos aqui o losango. Então, se atentar às questões que têm as características e vocês podem ir desenhando ou vendo a figura, vocês saberem, olha, isso aqui é um retângulo, isso aqui é um losango, ó, um quadrado aqui, certo? Então, vamos seguir para a última característica dos paralelogramos, dos quadriláteros. Vamos lá. A gente tem os trapézios. E os mais importantes que a gente tem dos trapézios, primeiro, a característica de um trapézio. Nós só temos um par de lados paralelos, apenas um par. Como assim um par? Por exemplo, aqui, ó, esses lados aqui, de cima e de baixo, vou dar um exemplo aqui, ó, são paralelos. Então, temos um par, que são esses dois aí. Só que os outros, eles não são paralelos. Por exemplo, eu posso ter uma medida para cá e uma outra medida para cá, né, subindo. Então, temos esses dois paralelos, porque eles estão na mesma direção, um em cima e um embaixo, ó, todos seguindo na horizontal. Só que esses dois, um está subindo e outro descendo. Então, temos essa característica para o trapézio. Enquanto aqui nós temos dois pares paralelos, aqui só temos um par. Tá, então essa é a característica geral. Eu coloco essas definições, mas é algo em que vocês vendo as atividades, vocês já vão pegando, visualizando, certo? Então temos 3 tipos de trapézios. Temos o trapézio retângulo, porque é formado por 2 ângulos retos na figura dele, que é até representado por esse quadradinho e o ponto. Então temos o trapézio retângulo. E aí a gente vai ter o trapézio em que em cima e embaixo são paralelos, mas medidas diferentes, que a gente chama de base maior e base menor. Só que as laterais, eles têm o mesmo tamanho, certo? Então, aí a gente chama esse aqui de trapézio isósceles. Isósceles. Parece as definições do triângulo em relação aos seus lados. E também temos o trapézio em que as 4 medidas dele são diferentes. Essa é diferente dessa, que é diferente dessa e é diferente dessa. E esse é chamado de trapézio escaleno. Porque tem todos os lados de medidas diferentes, certo? Então vimos aqui a definição do paralelogramo e a definição do trapézio, fechando o ciclo de polígonos com os quadriláteros. Então, pessoal, agora vamos partir para outras figuras além dos polígonos. Chegamos nas circunferências e nos círculos. Então, para a circunferência, o que nós temos? Na circunferência, nós temos um ponto, que eu destaquei aqui, e temos uma região ao redor circular. E o interessante para o círculo é que a distância entre esse ponto e qualquer ponto dessa circunferência é igual. Então, por exemplo, se eu chegar daqui e vir para cá, para a borda, nós temos a mesma medida que eu pegar daqui para cá. Isso caracteriza um círculo. Se não tiver a mesma distância, não estamos falando de círculo, pode ser uma elipse. Então, outra figura. Aqui nós estamos trabalhando com a circunferência. Então, essa área aqui de dentro, ela não é preenchida. Então, isso é o que caracteriza uma circunferência. É como se fosse apenas
essa linha que está sejada aqui fora e o ponto aqui no meio, que é a mesma distância para todos, certo? Então, nas características de uma circunferência, nós temos o raio. O que é raio? O raio é essa medida que vem aqui do centro até a borda. Que eu até fiz ali em cima, mas destacando aqui indo do centro até a borda, temos as medidas do raio. E como eu falei, essa distância do centro até a borda é sempre a mesma. Ou seja, se esse raio aqui valer R, aqui também vai valer R. Essa aqui também. E essa aqui vai valer R também. Então, essa distância é sempre igual, certo? Então, temos a classificação de raio. Aqui nós temos a classificação de um diâmetro. Eu acho que vocês já ouviram falar de diâmetro. Diâmetro, gente, é a distância de uma ponta a outra passando pelo centro. Então, ó, bem aqui está o meio. E aí a gente vai ter a ligação de uma borda a outra passando pelo centro. Certo? E aí a gente vai ter um destaque, porque da ligação do centro até a borda não vale R, raio. E se eu pegar de uma ponta a outra também não vale o raio? Então, todos nós não conseguimos enxergar que o diâmetro seria a união desses dois raios, então a soma, né? Ou seja, por definição aqui, ó, pelo que a gente consegue ver, o diâmetro, gente, ele é 2 vezes o valor do raio. Soma, né? R mais R. Então, todo diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. Por exemplo, se o raio de uma moeda, imagina uma moeda lá do meio até a ponta, ela vale 5 centímetros, o diâmetro vai valer 5 daqui vai valer 10 centímetros, certo? 5 vezes 2, como a gente pode ver na definição. Então, tudo isso aqui é a ideia de circunferência, onde é uma linha tracejada e não tem nada por dentro, como podemos ver aqui, né? E, por último, nós vamos ter o círculo. O círculo é junto com a circunferência, só que o círculo é a união. Nós vamos juntar a circunferência com tudo o que tem dentro dela. Então, esse preenchimento que eu coloquei de vermelho. Tudo que está aqui dentro, esse preenchimento, forma o círculo. Então, na circunferência, nós temos só a área de fora em azul. Somente isso. Para o círculo, nós vamos ter tudo que está dentro. Essa área que temos dentro da circunferência e vamos chamá-lo de círculo. E vai ter as mesmas características da circunferência. O raio, tem o diâmetro, que é a união de uma ponta a outra passando pelo centro, certo? Então essa a característica que eu queria colocar a respeito tanto da circunferência como do círculo, certo? Então, pessoal, tudo isso que eu queria passar para vocês a respeito de circunferência e círculo, colocando as características, todos os pontos que são levados em conta para a resolução de atividades. Então é isso, pessoal, quis passar o conteúdo de geometria para vocês, geometria plana, falamos aqui do triângulo, quadrilátero, círculo e circunferência, certo? E as características dos polígonos em geral. Vou deixar uma tarefa para vocês consultarem. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai tirando as dúvidas, certo? Então, durante o horário da aula de vocês, entrem em contato e que a gente vai tirando essas dúvidas, certo? Conto com vocês, hein? Até a próxima!